بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Todos louvores são para Allah subhanahu wa ta'ala e mandamos paz e bênçãos para o nosso querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para a sua família e para todos aqueles que o seguiram na verdade. Alhamdulillah, prezados irmãos, hoje temos mais uma aula de Sira, da vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, em que falamos na primeira fase da profecia em Meca. Na aula passada falamos como o Nabi sallallahu alaihi wasallam divulgou o Islã para a sua família e que alguns o aceitaram, outros ficaram silenciosos. E Abu Lahab, o mais severo de todos, decidiu declarar guerra com o Nabi sallallahu alaihi wasallam. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam expôs o Islã a todos os residentes de Meca. E alguns aceitaram e outros não. O primeiro a aceitar o Islã, falamos, foi Abu Bakr. Abu Bakr radiyallahu anhu, e logo após ele aceitar o Islã, ele foi para o Kaaba, foi para um lugar público e começou a chamar a todos para o Islã e começou a dizer ao povo do Quraysh: abandonem os vossos ídolos, abandonem as vossas estátuas, pois isto nada vai vos beneficiar, nem vai vos prejudicar. Adorem somente Allah, o único que merece ser adorado. E os que estavam lá, os que não queriam aceitar o Islã, zangaram-se com Abu Bakr, pediram para que ele calasse, e Abu Bakr continua a espalhar o Tawhid, e partiram para a agressão, e agrediram Abu Bakr, bateram Abu Bakr radiyallahu anhu, até que ele perdeu os sentidos e desmaiou, e acorda em casa todo cheio de feridas, e a primeira coisa que ele pergunta é: como está o mensageiro de Allah? Como é que está o mensageiro de Allah? E o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam estava bem, mas Abu Bakr, mesmo estando na situação que estava, preocupado com o Nabi sallallahu alaihi wasallam, mais pessoas foram aceitando o Islã. Uthman bin Affan foi levado, foi conversar com Abu Bakr, disse: Abu Bakr, o que é que tu achas disto que Muhammad está a falar? E Abu Bakr disse: Uthman, tu és um homem inteligente, para pensar. Tu achas que essas estátuas ajudam-nos? E Uthman bin Affan claramente disse que não, isto não é nada. E Abu Bakr levou Uthman para ter com o Nabi sallallahu alaihi wasallam. E o Nabi expôs o Islã e Uthman aceitou imediatamente o Islã. Talha bin Ubaidillah aceitou o Islã. Abu Ubaida bin al-Jarrah aceitou o Islã. Zubair bin al-Awwam, Abdurrahman bin Auf. Pouco a pouco o Islã ia crescendo. Pouco a pouco o Islã ia crescendo, com pessoas fortes, com pessoas firmes. Mas a tribo de Quraysh não estava a gostar. Os chefes dos idólatras, aqueles que viviam a defender a idolatria, a defender a imoralidade, eles não estavam a gostar disto. Portanto, decidiram sentar na casa de um homem chamado Al-Walid ibn al-Mughira e disseram: olha, pessoas estão a aceitar o Islã, nós não estamos a gostar. Queremos continuar na nossa idolatria. Então, para isto, nós temos que ter uma mensagem única, uma estratégia única para poder travar a difusão do Islã. Então, o que nós vamos dizer? Um disse: nós vamos dizer que Muhammad é maluco. E o Walid bin Mughira disse: não podemos dizer que ele é maluco. Nós conhecemos maluquice, conhecemos pessoas malucas e vemos que ele não está louco, não tem loucura dentro dele. O outro disse: vamos dizer que ele é um feiticeiro. E o Walid disse: não podemos chamar ele de feiticeiro, porque nós conhecemos feiticeiros e ele não tem nada de feitiçaria. Então o outro disse: vamos chamar ele de mentiroso. E o Walid disse: não podemos chamar a Muhammad de mentiroso, nós conhecemos mentirosos. E o que ele diz não é mentira, é verdade. Então, se nós lhe chamamos de mentiroso, vamos ser nós os mentirosos. E eles tentaram, disseram: olha, vamos chamar ele de poeta, vamos chamar ele de vidente, mas nenhuma acusação conseguia cair e colar no Nabi sallallahu alaihi wasallam. E estes homens nem estavam a ver que nada colava, porque o Nabi sallallahu alaihi wasallam estava livre de tudo. Ele era mensageiro de Allah.
Mas eles tinham que sair com uma resposta, então decidiram, olha, a coisa mais fácil, vamos dizer que ele está louco, ele tem problemas na cabeça. E eles tentaram espalhar esta mentira, esta calúnia. Mas, pois cada pessoa que ouvia o Nabi sallallahu alaihi wasallam, claramente que não acreditava nas acusações falsas que os mushrikin, que os idólatras lançavam para o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Após não conseguirem travar a mensagem do Nabi sallallahu alaihi wasallam, então foram para outra estratégia, que foi o quê? Tentar castigar, punir e difamar os muçulmanos, aqueles que aceitavam o Islã. Portanto, aqueles que eram de uma classe alta, que eram de tribos elevadas e respeitadas, como Abu Bakr, como Uthman, então eles eram excluídos das atividades econômicas, das atividades políticas e das atividades comuns de Meca, como forma a repudiar o Islã deles. E aqueles que eram estrangeiros, que não eram árabes de Meca, então esses eram considerados não cidadãos ou cidadãos não gratos da cidade de Meca. Não era-lhes permitido fazer nada. E aqueles que eles consideravam classes inferiores, os mais inferiores de todos, que eram os escravos. Pois sabemos que no Jahiliya, este sistema de classes, castas, famílias é algo que reina muito no pensamento de Jahiliya, no pensamento da ignorância, e é algo que o Islã veio tirar, veio condenar, veio criticar. O Islã ensina que ninguém é melhor que ninguém perante Allah. Não é por causa da tua raça, da tua cor, da tua família que tu és melhor, mas sim quem tem mais taqwa. Esse é que é melhor perante Allah subhanahu wa ta'ala. E nós vemos que, então, como havia escravos como Yasser e a sua esposa Sumayya, eles eram uma família de 3. Yasser o pai, Sumayya a mãe e o filho Ammar. Eles eram escravos de Umayya ibn Khalaf. E Umayya ibn Khalaf os castigou de tal forma que acabaram por perder a vida. Eles acabaram por perder a vida. O Nabi sallallahu alaihi wasallam, outros sahabas viam, mas na primeira fase do Islã, eles não conseguiam fazer muita coisa, não tinham força. E só disseram, Sabran ya Ali Yasser. Tenham paciência, ó família de Yasser, pois a vossa recompensa será o Jannat. E a ignorância foi de tal forma que eles castigaram Yasser, arrastaram-lhe na cidade, punham-lhe na areia escaldante e ele perdeu a vida. E Sumayya, sua esposa, foi ainda mais torturada, em que amarraram os braços, amarraram as pernas dela em cavalos e mandaram os cavalos puxar os membros e ela foi desmembrada. É isto que a ignorância leva. É isto que a maldade leva a tal baixaria que nós nem sabemos o nome que vamos dar. Ammar sobreviveu e cresceu órfão, mas cresceu a saber que os pais morreram na verdade, a defender a verdade e não cederam para nada. Outro escravo foi Bilal ibn Rabah, radiyallahu anhu, que vivia a ser torturado também por Umayya. Ele era colocado uma pedra pesada em cima dele e deitado na areia escaldante e dizia que Bilal rejeita o Islã, senão vamos te deixar aí. E Bilal não aceitava, só dizia Ahadun, só existe um Allah. Essas vossas estátuas, todas elas são inúteis, são batil, não valem nada. E eles foram castigados. Até que Abu Bakr radiyallahu anhu gastou do seu dinheiro, da sua riqueza, para comprar os escravos. E ele foi ter com Umayya e disse, olha, eu quero a liberdade de Bilal, porque já não queria ver Bilal a sofrer. E Umayya chegou, disse, olha, paga-me agora 150 ou 200 moedas. E o valor do escravo na altura era de 20 a 50. Ele disse, quero 150. Então, Abu Bakr disse, não há problema. Levou da riqueza dele e entregou-lhe. E Umayya disse, sabes, se me pagasses metade disto, eu ia aceitar. E Abu Bakr disse, sabes, se tu me cobrasses 500, eu ia aceitar.
Porque para Abu Bakr não era o dinheiro que estava em jogo, era a liberdade de um muçulmano. Também comprou a liberdade de Ammar bin Yasser e outros escravos para que pudessem viver como muçulmanos sem esta tortura. Mas a perseguição econômica, a perseguição social continua. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ele não era original de Meca, não era das tribos de Meca, aceita o Islã e em público começa a chamar a todos para o Islã, começa a falar de Allah e do Tawhid e ele foi batido, foi agredido e no dia seguinte voltou a fazer a mesma coisa. Por quê? Porque esses homens tinham compromisso com Allah e não tinham compromisso com outras criaturas. Depois dos mushrikin verem que as estratégias não estão a funcionar, não estão a conseguir perseguir bem, não estão a conseguir torturar bem, porque mesmo com isto o Islã está a crescer. Então eles pensaram, a única pessoa que pode tentar travar isto é Abu Talib. Vamos falar com o tio do Nabi sallallahu alaihi wasallam, aquele que ele respeita como pai. Vamos falar com a figura principal de Meca. E foram falar com Abu Talib. E primeiro disseram, Abu Talib, nós queremos que o teu sobrinho pare de dar da'wah. Então tenta falar com ele para ele parar. E Abu Talib disse, eu não vou fazer isso. Deixem ele não está a fazer nada de mal, não está a fazer nada de errado, não perseguiu ninguém, não matou ninguém, não roubou, não bateu. Então deixem ele espalhar a mensagem. E eles depois disseram com Abu Talib, se tu não fizeres alguma coisa, algo de mal vai lhe acontecer. Então vamos fazer uma troca. Que tal tu nos deres o teu sobrinho e nós vamos te dar um outro jovem e vai ser esse o teu novo sobrinho. Subhanallah, vejam esta ignorância. Já imaginaram alguém vir para ti e dizer, olha, está aqui um irmão novo, dá-me o teu irmão. Está aqui um filho novo, dá-me o teu filho. Isto não se troca, nem se pede. Mas eles estavam tão desviados que nem pensaram e pediram isto. E claro que Abu Talib rejeita. E eles disseram, Abu Talib, é bom tu controlares o teu sobrinho antes que algo de mal o aconteça. E é claro que Abu Talib não gostou, mandou-lhes embora e respondeu de forma firme e decisiva. Mas aquilo ficou na cabeça dele. E ele disse ao meu sobrinho, eu receio que não vou conseguir controlar o meu povo. Chamou o Nabi sallallahu alaihi wasallam, disse, meu sobrinho, eles estão todos os dias a vir a falar, e eu receio que algo de mal te aconteça. Que tal se tu reduzisses um pouco? E o Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiu-se traído, sentiu-se triste e ficou triste e disse ao meu tio, se tu colocasses o sol na minha mão direita e a lua na minha mão esquerda, para eu deixar o Islã, eu não iria deixar. Não vou deixar de pregar o Islã. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam sai sentindo-se traído e Abu Talib chama-o de novo, diz, meu sobrinho, continua com a tua mensagem, eu vou te proteger, nada de mal vai te acontecer. Quem quiser chegar a ti, terá que passar sobre mim. Aqui Abu Talib tomou a decisão firme de que defender a vida e defender o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mas com tudo isto, Abu Talib não aceitou o Islã. Para nós vermos que realmente Allah guia quem Ele quer e não somos nós que guiamos a quem nós queremos. Então, irmãos, terminamos por aqui e continuamos na próxima aula. Se Allah nos der vida e saúde. Jazakumullah khairan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.